gente vai chamar a Cristiane para essa conversa, para a gente mostrar os brinquedos, porque ajudam justamente nisso, né? Na comunicação. Isso, porque o que acontece é que a pessoa não sabe como se comunicar com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, porque o autista vai crescer, né? Não é uma condição que vai ser superada. Então, às vezes, a gente fica pensando na criança autista, mas aquelas dificuldades que ela tem podem persistir até a vida adulta. Você tem um filho que é autista, não é isso? Tenho 2 filhos, o meu mais velho está no espectro autista. Está no espectro. Mas vamos mostrar os brinquedinhos enquanto você me conta essa história? No caso do seu filho mais velho, ele se comunica? Hoje ele já fala? Como é que é o meu filho teve um atraso da linguagem quando ele era pequeno, mas ele desenvolveu a linguagem, ele se comunica, não tem nada assim visualmente que chame a atenção, né, ou que faça ele destoar. A dificuldade vem quando começa a interação social, que daí você vê que tem alguma coisa que fica falha, fica para trás, né? Mas cada autista é de um jeito. Uns vão ser amorosos até, vão gostar de abraçar. Qualquer tipo de pessoa, né? Tem de todo jeito. Vem mais para cá. O que acontece é que as pessoas ficam querendo achar um padrãozinho. Não, todo autista é aquele que fica se balançando para frente e para trás, ou que não fala, não olha nos olhos. Mas isso não é verdade. Tem muitos autistas que olham nos olhos. Tem muitos que gostam de abraçar. Vão ter aqueles que você não pode nem chegar perto, mas tem outros que gostam de abraçar e que vão abraçar estranhos até na rua, né? Então, isso muito vai variar de pessoa para pessoa e é isso que eu acho que atrapalha as pessoas a serem mais tolerantes. Porque às vezes vem uma criança dessa que abraça e que está se comportando de uma forma adequada ou pelo que é o esperado socialmente. E no momento seguinte ela está tendo uma crise, se jogando no chão, mesmo um adolescente. Daí fala, olha, ele sabe se comportar bem. É que ele não quer. A gente até colocou uma foto aqui sua com o seu filhote. Ele não é muito fã de foto, né? Não é, ele não tolera, não gosta de câmeras. Não gosta de câmeras. A gente tá falando de brinquedo, em que fase que a gente identifica o autismo? Na verdade, a Cristiane vai precisar mostrar aqui as coisas, né? Vamos trocar de lugar. Desculpa, vamos lá, Natália, qual que era a tua pergunta? Em que fase que a gente identifica o autismo? É logo quando a criança nasce? Já dá para identificar isso quando a criança ainda tá na barriga da mamãe? Em que momento a gente identifica o autismo? Não, na barriga da mãe não dá. Não tem nenhum teste clínico, um exame de sangue, por exemplo, que dê para identificar quem está no espectro autista. Tá? Esse é um diagnóstico multidisciplinar, tá? É clínico. É diferente da síndrome de Down, que com o exame genético você identifica. Exato. Mas então o autismo não é genético? Ele é genético, mas existem cerca de 450 cromossomos que, combinados ou não, um está ativado e o outro não está ativado, são combinações muito grandes, tá? Que podem gerar o autismo. Então, tem alguns cromossomos que eles já identificaram, mas tem vários outros que ainda não. A pessoa quer ficar batendo papo e não mostra os brinquedos. Vamos aos brinquedos, porque vamos só colocar aqui todo mundo na mesma página. Uma das dificuldades frequentes é a dificuldade de comunicação ali na infância, não é? Tem um atraso para a comunicação começar normalmente. Tem crianças, tem adolescentes, adultos que nunca vão conseguir desenvolver uma comunicação verbal, tá? Então, hoje em dia a gente ainda tem muita sorte, porque essas crianças e adolescentes e adultos vão poder usar alguma forma de comunicação alternativa. Então, tem aquelas pastas de PECs e PODs, que são pequenas imagens que a criança vai trocando, né? Tem a comunicação através de tablet. Mas e na hora que não tem essas coisas por perto? E nem todo mundo pode ter um tablet, um PEC de, sei lá, eu nem conheço esse negócio, deve ser muito chique isso. Não é, dá pra fazer em casa. Mas a Cristiane desenvolveu, e vamos falar disso, do que dá pra fazer em casa. Mas vamos começar aqui por essas pulseirinhas, porque inclusive tem gente que adora usar a pulseirinha mesmo, né? Eu direto uso umas pulseirinhas com mensagens. Olha aí. A minha tá sempre no pulso. Vamos começar pela pulseirinha. Qual o sentido da pulseirinha aqui? Tá bem pra você aqui, Portuga? Tem várias carinhas. Tem as carinhas com as emoções, não é isso? Uma coisa que a gente nota é que quando a criança está tendo alguma dificuldade em se comunicar, a chance dela ter crise de desregulação é bem maior, né? Então, se você oferece uma forma dela se comunicar e dela se monitorar, isso já facilita. Não, e é igual qualquer ser humano. Se eu não estou sendo compreendida, eu vou ficando nervosa. Isso é importante. Ele não conseguir se comunicar e ele ter a impressão de que o outro não está compreendendo faz ele entrar numa angústia
num sofrimento emocional que faz ele regredir aos estágios anteriores, né? Isso, exatamente. Então, Importante. isso é um auxiliar importantíssimo, porque daí a criança aponta o que ela está sentindo, é isso? Porque às vezes falta palavras. Imagina que às vezes você vê uma criança chorando, você pensa, ela tá triste. Não, às vezes ela tá cansada. Só que ela não vai conseguir colocar em palavras, eu tô cansada. A minha filha mesmo, menor, ela tem 8 anos. Ela não tá no espectro autista, neurotípica. E ontem ela tava muito brava. Só que ela não conseguia nem me falar, que aquilo tava remoendo. O que ela veio? Ela fez... Apontou. Pronto. Resolvido. E eu já sabia. Então, às vezes, meus filhos usam. Hoje em dia, como eles estão usando há muito tempo, elas nem usam mais. Mas a minha tá sempre no meu pulso. Então, quando precisa, eles vêm aqui. Eu posso ficar com essa? Deve. Ó, Nath, se eu fizer assim... Ó, já sei, eu já vou me afastando aqui, ó. Vamos criar uma comunicação, mentira. Nesse bracelete eu coloquei as emoções básicas, são aquelas que todo mundo reconhece, mas tem algumas sensações também, como o cansaço e a tranquilidade. Porque o cansaço, como a gente bem sabe, quando a gente tá cansado, fica muito mais difícil a gente manejar todo o resto. Cansaço, é esse da linguinha de fora? Exatamente. Você fica como, né, com a língua de fora, assim, super esgotado. E Maravilhoso. quando você tá esgotado, é muito mais difícil você manejar quando você tá com raiva. Sim. E apesar de ter começado com público autista, como eu falei da minha menor, todas as Isso é útil crianças pra todo precisam. mundo, serve pra todo mundo. Muito legal. E esses dadinhos aqui? Conte-me sobre os dadinhos. Então, os dados constituem mais um recurso, né, para a gente trabalhar o reconhecimento das emoções. Uma das dificuldades que os autistas têm, as crianças em geral têm, isso vai melhorando com o tempo, é o reconhecimento das emoções. Para os autistas, como eles têm muitas vezes essa dificuldade de olhar para o outro, né, que tem toda a comunicação não verbal, às vezes você está falando uma coisa, mas você quer dizer outra, né? E pelo rosto você já consegue perceber. Sim. Como muitas vezes eles não olham, isso acaba ficando falho. E às vezes o próprio sentimento deles acaba ficando uma coisa que sobrecarrega eles não conseguem identificar. Gente, e se pra quem não tem nenhuma dificuldade reconhecer as próprias emoções, não é que hoje eu tô frustrada porque tal coisa não deu certo, é difícil. Imagina pra quem tem uma limitação, né? E às vezes aquele frio na barriga que você sente, que a gente sabe, eu tô ansiosa, pra eles aquilo é uma sensação aterrorizante. Mas se você traz isso pro dia a dia, usa pulseira, lúdico também, e aí joga o dadinho mesmo e ele aponta. Mas na realidade a gente pode fazer várias coisas. Pode jogar, por exemplo, esse aqui que tem uma carinha inteira, né? Tem são as mesmas emoções e sensações que tem no bracelete. E, por exemplo, caiu nesse, que é um assustado ou com medo. Quando você já se sentiu assim? Será que tem alguém aqui que você acha, olhando aqui em volta, que você acha que está se sentindo com medo? E você próprio pode contar. Quando eu fico com medo. E quando eu fico com medo, eu sinto assim. Minha barriga dói, minha garganta fecha, alguma coisa assim, para ele conseguir se identificando.